Gente, né, já tá ficando tarde, vamos terminar de amarrar esse português agora mexendo com a parte de interpretação de texto, que eu acho que é a parte que tira o sono mesmo, é, da maioria de vocês. Eu não sei de vocês aqui que estão, eu tô aqui olhando, que eu fico olhando de lado do fórum, de vocês quais são nossos alunos, quais não são. Enfim, eu fiz um resumo, tá? Um suprassumo do que a gente viu. Peguei as duas últimas provas para poder exemplificar, porque eu ia fazer um simulado, mas eu fiquei preocupada com a hora, talvez não iria dar, e muita gente que não foi nosso aluno talvez pudesse não acompanhar esse simulado. Mas, como eu disse, né, vocês ficaram aqui conosco, acabou o TPS, acabou, você pode pegar o meu e-mail é juniaprofa@gmail.com, tá? Vou pedir pro pessoal do estúdio para digitar o meu e-mail para vocês. Vocês podem voltar e falar assim, olha, eu quero fazer o TPS com você, a segunda fase, não quero fazer a segunda fase CSD com você e tal, gratuito para vocês que ficaram até o final conosco, tá? Vocês vão ter direito aí a 2 correções de textos, a todas as aulas que eu der, vocês terão direito e tal. E depois, no nosso ciclo de estudos, se vocês não passarem agora, né? De repente a gente descobriu o pulo do gato tarde, mas a gente tem 30 vagas, não é isso? Dessas 30 vagas, eu acho que os 30 estão aqui conosco assistindo a aula. Conforme eu estava falando com vocês, o que a gente vai fazer? A gente tem a lista das pessoas que assistiram ao vivo, essa lista está conosco. Ontem eu mostrei até, tá? E vocês vão poder ver essa... Fala Júnior, assistir, participar disso daí de forma gratuita. É o de português, que vocês vão fazer em outubro, se não forem não entrarem para o Instituto Rio Branco, e a segunda fase, a segunda vai ser gratuita. A terceira fase não, a terceira fase é paga porque são os professores, tá bom? Bom, eu vou compartilhar com vocês o material para que a gente possa entender como que é a interpretação das provas do CESP. A primeira coisa que eu chegar na prova, né, para quem está assistindo a aula pela primeira vez comigo, tentem não ler a prova, gente, na ordem direta, ou seja, ler todos os textos de uma vez. Eu acho... quem vai fazer isso aí é quem ainda não sabe fazer prova, tá? Não façam isso, não. A dica que eu vou dar é que você pode até ler o texto. Eu vou até mostrar a vocês como que a gente lê um texto e faz uma leitura estrutural do texto, que é muito mais, que rende muito mais para você, muito mais proveitosa, tá bom? Então, vou pedir para digitarem aqui meu e-mail, tá? Só um minutinho. Alguém da administração, coloca meu e-mail para o pessoal, tá bom? Embora vocês vão receber um e-mail marketing do ponto, com o meu e-mail direitinho, tá, gente? Logo depois do TPS, tá certo? A gente tem todo o controle de e-mail de vocês. Aí, colocaram, perfeito. Bom, voltando. Então, pegaram uma prova, não tentem peitar a leitura de todos os textos. Isso aí é um trabalho incauto, a gente não faz isso. O que a gente faz? A gente precisa conhecer como que a prova de português é estruturada, a gente precisa saber ler a interpretação de uma forma dinâmica, não de uma forma aleatória, de uma forma escolar, né? A gente chega a algum resultado. Eu vou compartilhar um material aqui com vocês, que é um resuminho da interpretação, está aí acima, acho que vocês têm acesso a esse material também, tá? Que eu vou falar aqui sobre algumas coisas importantes e vou demonstrar na prova na medida do possível, na medida do nosso tempo. Tranquilo? Só vou puxar um pouquinho para cá, para dar para enxergar o fórum, né? Pronto, vamos lá. É o forte da prova. Quando você estiver lendo um texto, dê bastante importância à introdução do texto. Texto em prosa, pega lá praticamente o primeiro parágrafo inteiro, já que você quer ler alguma coisa, leia aquele primeiro parágrafo muito bem. Por quê? Porque na introdução está a tese, tá? A tese do texto. O que é a tese? Tese, pessoal, é a primeira afirmação do autor do texto. Num texto em prosa de caráter dissertativo, é a primeira afirmação do autor do texto, tá bom? Não é pergunta, não é negação, não é afirmação de terceiros, é a primeira afirmação do autor do texto. O CESP certamente faz perguntas sobre a tese, tá? Se não fizer, você precisa dela para acertar a parte argumentativa. Depois, se você estiver diante de textos extensos, faça uma leitura estrutural da dissertação. Eu vou mostrar a vocês como que é feita essa leitura estrutural da dissertação, tá? Daqui a pouco eu mostro.
Depois, faça uma leitura estrutural do poema. Eu também vou mostrar como que a gente lê estruturalmente o poema para vocês. Tem diferença quando você lê a prosa de você ler o poema. Dá uma diferença grande, tá? Busque elementos de relevância. O que são elementos de relevância? Aqui já nos itens, tá, gente? Já nos itens. Se tiver uma data, em vez de você ficar lendo o texto todo, pegue esta data e vá no texto e localize onde está essa data. Por quê? Porque a interpretação do CESP é uma interpretação coesa. Então, no local onde você encontra aquela data, aquele algarismo, por exemplo, você vai encontrar o que você precisa para você comparar com o item. Nunca que o CESP dá como correta, gente, uma afirmação que vem no primeiro parágrafo e outra afirmação que vem lá no sexto parágrafo. Tipo assim, ele junta e dá como correto, tá? Isso não. Então, o que a gente chama de relevância? Tudo que é fácil de localizar no texto. Algarismos, siglas, palavras com iniciais maiúsculas, termos sob aspas, tranquilo? Isso agiliza pra caramba a interpretação de texto, faz com que você vá no lugar certinho e você acerte a questão. Como eu disse, faça uma leitura coesa. Quando você achar um desses elementos aqui no texto, você vai lá e fique de olho naquele trecho, naquele período, naquele parágrafo. Se não bater com o item, está errado. É a tal da interpretação, perdão, da leitura coesa. O Macarrão falou para vocês memorizarem conjunções. Sim, eu quero que vocês memorizem as causais e as concessivas. Por quê? Porque o CESP tem um tal de construir itens com um conteúdo muito próximo do texto, porém ele coloca, por exemplo, uma relação de causa que não existe no texto. Então, quando você vira uma conjunção causal na interpretação, você já tem que grifar aquilo ali para pensar assim, eu tenho que localizar essa ideia no texto. Se não tiver, é errado, tá? Ele cria situações que se você faz um trabalho mais localizado, você vai ver que está errado, tranquilo? Conjunções concessivas é a mesma coisa, é com essas duas que o CESP trabalha bem em sua interpretação. Cuidado com adjuntos adverbiais de restrição e de modo. De restrição seriam aquelas expressões apenas, somente, entendeu? Mas isso é mais fácil, né? Mas cuidado com advérbios de modo. A banca tem um tal de colocar expressões, frases, né, interpretações com advérbio de modo, e você não tem aquela circunstância no texto. Por exemplo, ele diz assim, historicamente, configura-se. Aí quando você vai no texto, não é nada histórico, é uma coisa do presente só. Entendeu? Esse advérbio de modo terminado em mente, tá? Faça uma interpretação caça-palavras. Eu vou mostrar como é que é isso aqui na hora que eu estiver praticando, ok? Fique atento a tempos verbais, por quê? Porque às vezes a banca copia tudo igual ao do texto, tudo. Porém, o texto está no presente e o item está com os verbos no passado. Dá diferença de sentido, tá? Ou o texto está no presente, ou o item está com o verbo no passado. E aí, o passado não é igual ao presente, a questão está errada. E aqui tem uma dica muito importante. Na medida do possível, se não houver muitas questões na prova, se for um item ou outro, tente não resolver questões de vocabulário. Por quê? Deixe em branco. A gente não pode ter uma pretensão de chegar na prova do CESP e peitar todas as questões de português com a desculpa de que a gente domina aquela palavra. Questão de vocabulário é uma coisa muito perigosa em prova, porque a banca tem mania de colocar algo do saber vulgar, né, do dia a dia, e você pode acabar se dando mal numa situação que você tinha quase certeza de que aquilo estaria certo, tá? Então, é um item que eu deixaria em branco para evitar a punição de perder um item correto se eu errar, tranquilo? Então, na interpretação, vocês vão deixar isso aqui de molho para mim, que eu vou demonstrar a vocês daqui a pouquinho. Essas orações aqui, eu vi que o Macarrão até comentou com vocês sobre oração adjetiva restritiva, oração adjetiva explicativa. Por que eu os trouxe na interpretação? Pelo seguinte, costuma a banca falar para você, por exemplo, né, ela pega essa palavra aqui, bancas, e diz que aqui existe uma qualidade peculiar, né? As bancas que elaboram discursivos, vai falar assim, no texto aborda-se um grupo peculiar de bancas especializadas, tá vendo? Aí você vai olhar, a oração explicativa, preste muita atenção, tá? É aquela oração que vem entre vírgulas, e a ideia que ela traz para você é sempre de uma generalização. Isso é muito perigoso em concurso. Apareceu vírgula, você não tem especificação. Isso é uma das perguntas mais comuns do CESP.
Não só na prova do CACD, como várias provas. Às vezes, eles nem perguntam pela oração. Às vezes, você tem um aposto aqui dentro, ó, um aposto, entre vírgulas. E a banca diz que ali você tem uma ideia de especificação. Não tem. Vírgula traz ideia de generalização, tá? Isso é importante você saber. Vírgula traz ideia de generalização, tá bom? Só para vocês terem uma noção de como isso é perigoso, houve um concurso em que o CESP trouxe um texto falando sobre o problema dos adolescentes, o problema da infância e da adolescência na família brasileira. E aí havia um determinado momento em que o autor desse texto citava uma terapeuta que lidava com adolescentes. E ela falou, na verdade era uma professora que liderava uma pesquisa sobre terapia com adolescentes. E aí vinha escrito assim, terapeutas, vírgula, que lidam com o público infanto-juvenil, terapeutas, vírgula, que lidam com o público infanto-juvenil, vírgula, estão acostumados a alguma coisa. Aí a banca pegou essa frase, estava lá no texto, quietinha, e falou assim, que, no caso, somente terapeutas que lidam com o público infanto-juvenil têm condições de entender tal coisa. Muitos alunos deram certo essa questão, porque praticamente viram isso escrito no texto. Mas essa ideia de somente caiu por terra porque havia uma vírgula. Então, a ideia era de terapeutas em geral, tá? A ideia é de terapeutas em geral. Quando aparece a vírgula, você tem uma generalização. É como se o que viesse aqui dentro, por mais absurdo que fosse, né, generalizasse todo o nome anterior. Por exemplo, se eu digo que as bancas que elaboram discursivos são especializadas, né? Aqui eu estou falando que toda banca elabora discursiva. Toda. Essa vírgula remete a isso, tá? Mas, conjunções causais, concessivas, eu falei para vocês memorizarem, né? Por quê? Por causa das construções de interpretação. Vocês precisam marcar o aparecimento delas nas questões de interpretação, porque o CESP apronta em cima. Tranquilo? Bom, no meu resuminho, avançando um pouco. Funções da linguagem. Daqui a pouco eu demonstro tudo, tá? Funções da linguagem tem 80% de chance de cair na prova de vocês, ou seja, uma chance bastante considerável. Normalmente vocês ficam memorizando muito essas funções. De todas essas funções aqui, eu vou até falar quais são as que têm mais chances e por quê. A emotiva e expressiva, porque o texto, as provas do CACD tem muita poesia, muito texto literário em primeira pessoa. Não é qualquer pessoa, não é qualquer poema que tem linguagem emotiva e expressiva, não. Não é qualquer poema. Mas os poemas de eu lírico, tá? O que é poema de eu lírico? É aquele poema em que você tem, como é que eu vou explicar para vocês? Tem a presença do eu, do poeta ali, aí vocês têm essa linguagem em primeira pessoa, tá certo? Que é aquela que é centrada na pessoa do discurso mesmo. Depois nós temos, né? Temos lá a função conativa e apelativa que é centrada no receptor, quando você tenta convencer o receptor. Vamos lembrar que a palavra conare em latim quer dizer luta, né? É o apelo, é você tentar convencer, tá? Mas deixa aqui, não é a principal função, ela aparece de vez em quando, depois eu mostro para vocês. Nós temos também a função fática, que é a função não só de estabelecimento da comunicação, que é aquela que você tenta abrir o canal comunicativo, quando você evoca, é uma função muito importante para a prova, porque, por exemplo, a prova tem poema e tem muito texto narrativo. Então, é normal que você tenha alguém chamando alguém. E aí, quando o poema chama alguém, uma amada, sei lá, o leitor, o Machado de Assis tem esse recurso de chamar o leitor o tempo todo ao texto, né? Aquela evocação, aquela chamada, é o que nós chamamos de função fática, tá? Você inicia a comunicação ou fica tentando manter. Machado faz muito isso nos seus romances. À medida que você está lendo o romance dele, ele vira do nada e fala, caro leitor, você pode pular para essa página tal. Então, cuidado com a função fática. Até falei no curso, função fática, né? Lembra aí o fato. O que é o fato? É o oráculo, tá? É o estabelecimento com o divino. Então, é como você tenta, quando você chama por alguma coisa divina, né? Você está tentando estabelecer um canal. Daí a origem desse nome, tá? Então, cuidado, Conária, que lembra do Conan,
Lembra o guerreiro? Aqui, conar é lutar. Você está centrado no receptor, tentando convencê-lo. E a fática vem do fato, a origem das coisas. Então, é o estabelecimento, né, do canal com o divino. Função metalinguística. Muito importante. Tem um tempinho que não cai. Eu acho que vem na prova agora. Porque a gente está tendo muito discurso. Sempre teve na literatura discurso tentando explicar a própria linguagem, o fazer literário, a palavra. Se você notar que o poeta falou a palavra e vai explicar a palavra, função metalinguística. Naquele momento ali, tá? É uma função que tipo assim, a gente passa por ela na prova, ela deveria ser a resposta de algumas construções, ela não está ali porque foi construída de outra forma, mas essa função tem grande chance de cair, principalmente por conta da questão muito contemporânea de se discutir muito a literatura hoje, tá? Então, cuidado, função metalinguística. Referencial ou denotativa aparece muito quando você tem texto dissertativo. Por quê? Por conta da nossa mania de querer explicar o nosso mundo, tá? Nossas referências. Então, qualquer texto que você note que tem uma condição explicativa, ali você tem função referencial. Tanto que a linguagem é até um pouco mais objetiva, você tem menos figuras, tá bom? E função poética, com grande chance de aparecer na prova, porque a função poética não aparece só no poema, não. Ela aparece em qualquer texto literário. Basta ter figura de linguagem para que você tenha função poética predominando ali. Tranquilo? Então, aquilo que eu falei com vocês, eu vou compartilhar aqui de novo, porque travou meu compartilhamento. Aquilo que eu falei para vocês. Essas funções, né? O que elas fazem? A gente tem grandes chances de se deparar com essas funções domingo na nossa prova, né? E dessas aqui eu ficaria de olho na emotiva, ficaria de olho na função fática, porque é uma campeã de aparecimento. Função metalinguística, para mim, é a que vai vir na prova de vocês, tá? Dessa vez. E a função poética, porque qualquer texto literário tem função poética. Agora, você tem que tomar cuidado, porque tudo depende do trecho que o CESP extrai. Por exemplo, você tem uma poesia de João Cabral, falando sobre o fazer poético dele, por exemplo, e na hora que a banca retirar o trecho, ele está falando sobre a poética dele, não é? A palavra que ele empregou, o gosto pelo substantivo, né? João Cabral tem um poema que é só disso. Então, o que acontece? Ali é função metalinguística. Aquele trecho que foi, você tem que julgar o trecho retirado, tá? Porque se você for julgar a predominância no texto literário, é função poética. Mas o CESP gosta de extrair texto, a trecho, tá bom? Então, cuidado. Depois, nós temos o quê? As figuras. Né? O Macarrão passou uma série de figuras para vocês ali, ilustrou. Aqui eu já fiz uma peneirinha bem boa. Quais são as figuras, queridos, do CACD? São essas aqui, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas, para vocês entenderem bem. O que é metáfora, gente? Metáfora é substituição. É isso, basicamente é isso. Você pega um termo, e no lugar de você usar o termo denotativo, ou seja, o termo ao pé da letra, você usa um mecanismo de substituição, uma palavra que lembra uma característica, mesmo de longe, né, similar à que você está substituindo. Quando você fala assim, o nosso anjinho está dormindo, o nosso anjinho, a criança, por exemplo, um bichinho de estimação. Então, você usou no lugar do nome da criança, substituiu, né? E ali você substituiu por quê? Você associa aquela ideia de pureza do anjo à ideia da criança ou do seu bichinho, tá? Ou do seu pet. Depois nós temos a metonímia. Prestem atenção que é uma figura com grandes chances de vir na prova de vocês, porque ainda não apareceu. E a gente tem muito, hoje, não só hoje, mas também na época dos grandes deslocamentos mundiais, né? Tipo, época das grandes navegações, e tem muito literatura de representação. O que é metonímia? Metonímia tem muito aquela coisa, né? De o autor no lugar da obra. Acho que todos vocês sabem mais ou menos isso, né? O autor no lugar da obra, você diz assim, eu adoro Machado, né? Você está querendo se referir ao livro dele. Da marca pelo produto. Você fala que comprou leite moça, no lugar de leite condensado. Do conteúdo pelo continente, né? Você vai comer mais um prato da sobremesa, então você fala, vou comer mais um pratinho. Então, quer dizer, isso aí é metonímia no sentido mais vulgar. Em termos literários,
Se você encontrar um nome próprio, preste atenção, representando grupos, por exemplo, quando se fala assim, o Brasil está enfrentando uma séria crise. O Brasil. A palavra Brasil é uma metonímia, tá, gente? Do povo, da economia, certo? Porque aquela palavra simboliza todo o conjunto, tá bom? Então, cuidado com isso. Nós temos muitas metonímias na prova do CACD que não foram exploradas ainda devidamente, mas que vocês correm grande risco de ser explorado, por quê? Hoje, qual é a grande preocupação quando você pensa no mundo, nas coisas? São os grandes deslocamentos, a perda da noção de nação, a literatura encampa muito isso, então você tem grandes discursos metonímicos na literatura, tá? Metonímia que aparece muito em texto em prosa, principalmente, tá bom? Depois, nós temos prosopopeia ou personificação. A prosopopeia é campeã de aparecimento nas provas do CACD. O que é prosopopeia, gente? Prosopopeia é um tipo de metáfora. Não sei se vocês viram um quadrinho que o Macarrão fez para vocês, o Marco Antônio, separando assim, um trio de figuras, né? Figura de pensamento, figura de linguagem e tal. Então, você tem alguns trios por semelhança. Agora, como eu disse, não é interessante, né, a gente aprender isso, mas se você observar, a prosopopeia está no campo da metáfora, porque a prosopopeia é uma metáfora de atribuição. Por exemplo, a catacrese é uma metáfora desgastada, tipo, pé de mesa, perna da mesa, braço do sofá e tal, né, não vem o caso agora. Mas a prosopopeia é uma metáfora de atribuição. Ela ocorre quando você atribui atitudes ou características humanas a seres não humanos. Tem muita prosopopeia na prova do CACD, porque você, como lida com o texto literário, principalmente quando você lida com poema, né, você tem figuras ali que são o quê? São atribuições humanas a seres não humanos. Quando você pega, por exemplo, João Cabral, ele vai falar do cão sem plumas, por exemplo, vai falar do rio, né, Capibaribe, ele dá atribuições humanas para aquele ser não humano. Ele vai falar da pedra, né? Então, você tem os poetas modernos, eles enchem o texto de prosopopeia, os poetas contemporâneos também, tá? Então, cuidado com essa figura, é a mais importante de todas aqui, com grande chance de cair. Depois nós temos, né, veja bem, ó, antítese e tem o paradoxo. O que é uma antítese? Uma antítese é uma oposição possível, por exemplo, chorar e rir. É possível no plano da concretude, tá? Você pode chorar e rir. Mas estar triste sendo feliz não dá. Estar triste sendo feliz não dá. Por quê? Isso é um paradoxo. O paradoxo é a segunda figura queridinha do CACD, aparece muito. Se vocês pegarem as duas últimas provas, os textos literários que estão ali são repletos de paradoxos. Textos da Clarice Lispector têm muito paradoxo, porque é uma personagem que ela é o que ela não é. Tem muito esse discurso, tipo, de identidade, de crise de identidade das personagens, né? Eu sou o que eu não sou, eu sou o meu avesso, eu sou sob aspas. Então, é uma questão paradoxal. O paradoxo é aquilo que você não concebe na prática, tranquilo? Aquilo que não tem como eu conceber na prática. É o mesmo que o oxímoro, tá? Então, uma oposição só é aceitável no plano do discurso, né? Você está na Terra e vivendo no céu ao mesmo tempo, só no plano do discurso, tá? Então, cuidado, os poemas são cheios de paradoxos, eu vou mostrar para vocês, tá certo? Então, essas figuras que eu destaquei aqui, vocês têm que ficar de olho nelas. E, por fim, nós temos as tipologias textuais, né? Assunto de tipologia é um assunto bastante polêmico, porque tem autor que chama de gênero, né? Mas o CESP separa bem essa ideia, esse Vale do Trabalho, que é um autor muito importante nesse sentido. Aqui eu fiz um resuminho para ajudar bastante. Tipo, descrição. É muito comum a gente confundir descrição com narração. Muito, e ficar perdido. Até porque os textos que aparecem na prova são de tipologia mista. Então, o que acontece? Você tem que saber, algum tipo vai cair na prova para você, tá? Como é que você vai dominar a ideia de um e de outro? Quando a descrição é feita no presente, ninguém tem dúvida. É impressionante, o aluno acerta. Mas quando ele é feita no passado, você precisa olhar para os verbos. Preste muita atenção. A descrição, como indica um estado de coisas, né?
ela, quando ela está indicando estado, a gente não tem tanto problema com ela, não. Mas quando ela indica ação, você tem que ficar de olho. Se seu verbo estiver flexionado no pretérito imperfeito, o que é o imperfeito? Aquele passado que se prolonga, que é o passado da memória, muito usado por Clarice Lispector, por exemplo, né, nos seus textos. Ia, pensava, tinha, era aquele passado mais lento do fluxo de memória. Você tem o quê? Descrição. Ali existe a predominância da descrição. Pretérito imperfeito, tá? Vocês podem ver que a maioria dos professores de português fala assim, você vai olhar a característica, presença maciça de adjetivos. Gente, o CESP sabe disso. E como ele sabe que você sabe disso, ele vai escolher textos em que, de repente, essas características gerais são jogadas por terra. Então, só o tempo verbal salva, tá bom? E a narração? Ora, narrar é você contar uma história. Para você contar uma história, você tem que colocar o quê? Os eventos de forma dinâmica. E para você dar dinamismo, você precisa de um passado mais rápido. Não é um passado que cria um fluxo de memória, mas um passado que já aconteceu. Pretérito perfeito. Certo? Então, a narração, ela é muito marcada pelo pretérito perfeito, que é aquela ideia de ação plenamente acabada. Foi lá, fez, decidiu, tá certo? Então, é uma ação plenamente acabada. Foi. Cuidado que não é estado. Vejam bem, não é estado. Estado é mais a descrição, qualquer tempo, tá? Mas se for uma ação plenamente acabada, narração. Agora, preste atenção para você não errar. Por exemplo, meus alunos no Offichan não erraram porque eu mostrei isso muito para eles, né? O que acontece? Se você tiver, hoje as tipologias são mistas. Se você tiver descrição misturada com narração, qual é a predominância? É sempre da narração. Por quê? Porque a descrição não predomina sobre nenhum dos outros tipos. A narração predomina sobre todos os outros. Perdão, a narração predomina sobre a descrição. Tranquilo? Então, se você tiver descrição e a narração é quem comanda essa predominância. Mesmo que você tenha só um verbo no pretérito perfeito e todos os demais verbos no pretérito imperfeito, né? Se houver uma ação, basta ter uma no pretérito perfeito, o texto será narrativo e não descritivo. Tranquilo? Então, de olho nisso aqui, tá? Depois, nós temos o quê? A dissertação, que é o chamado texto informativo, né? A função da dissertação é explicar e informar, tá? Tanto que predomina uma linguagem mais denotativa, uma linguagem mais objetiva, que você precisa explicar. Há duas formas básicas de você dissertar, digo básico porque no curso a gente aprofunda um pouquinho, né? Que é a dissertação expositiva, a dissertação argumentativa. A expositiva é aquela em que o autor do texto só quer explicar, ele não quer se meter naquele assunto. Então ele explica de forma imparcial alguma coisa, tá? Ele explica de forma imparcial. Mas pode ter argumento, tipo estratégia argumentativa, menção a autores, números, para demonstrar a verdade? Sim, pode. Uma dissertação expositiva pode ter seus argumentos, tá bom? E a dissertação argumentativa? É aquela em que, além de explicar alguma coisa, existe uma necessidade do autor de emitir sua opinião ou de convencer o leitor, tá? O autor pode emitir sua opinião ou partir para o convencimento, ou seja, ficar chato, né? Tentar te persuadir de qualquer maneira. Tranquilo? Bom, isso que vocês viram aqui é um resumo. Agora eu vou compartilhar com vocês as provas, que eu quero mostrar como que as coisas funcionam. Então, vou ter que compartilhar aqui novamente. Aqui eu já estou fazendo bagunça. Então, só um minutinho. Bom, aqui, esse aqui foi a prova de 2015, tá? Então, vou mostrar isso tudo que eu falei com vocês. Que é, como eu falo que não, quando eu falo que não é difícil, é só você precisa de prática. Tem muita gente que está fazendo o que com essa prova? Lendo esse texto aqui, coitado, igual um sofredor. Quando a pessoa chegar aqui, ao final, e que ela chegar nesse primeiro item aqui, coitada, ela vai ler tudo de novo. Ô, gente, é reprovação na certa. Não tem jeito de escapar, não. Primeiro que eu, no lugar de vocês, nunca começaria da primeira questão, eu iria lá para a última. Por quê? Porque a prova tem um esquema de cansaço, é normal, tá? Eu começaria invertendo.
E as últimas questões de português geralmente são as mais tranquilas, tá certo? Eu não sei dizer das outras provas, mas eu começaria por aqui, é mais tranquilo, sabe? Porque aqui tem muita linha. Questão que tem muita linha é mais fácil, você anda mais rápido. E aí você vai ganhando confiança, moral, deixa as mais puxadas para depois. Tranquilo? Por exemplo, essa aqui, olha, nem uma linha, você tem que adivinhar onde é que estão as coisas. E o CESP faz isso aqui que é para te dar sono, é uma prova de resistência, tranquilo? E uma prova de esperteza. Quer ser diplomata, você tem que usar a cabeça, tá? Tem que saber sair de situações sufocantes. Então vamos lá. Bom, eu, Júnior, não começaria lendo esse texto, mas eu vou mostrar bastante. Eu vou ler um trechinho para te mostrar uma coisa importante que você precisa saber. Primeiro, como eu disse, né, a introdução tem que ser muito bem lida para você localizar a tese. Então, nós temos aqui o quê? A distinção entre espetáculo e simulacro. Vocês vão ver que a gente não lê muito parênteses, não, senão você fica freando a leitura toda hora. Então, ele começa aqui, a distinção entre espetáculo e simulacro tornou-se corrente entre analistas que se ancoram nos valores modernistas para a compreensão da pós-modernidade. Ponto. Esse primeiro período aqui não me interessa. Sabe por que não me interessa? Tem um verbo no passado. Verbo no pretérito perfeito é narração. Tese não existe na narração. Tese é algo do texto dissertativo, tá? Então, vamos mais. Segundo eles, notem que ele continua falando dos analistas. No campo da produção simbólica e propriamente cultural, a pós-modernidade estaria se manifestando, se definindo pela proliferação abusiva, tal. Ok, ele está falando dos analistas, do ponto de vista dos analistas. Isso é tese, porque a tese é a primeira afirmação do autor do texto. Vamos ver? Aí ele continua. A distinção entre espetáculo e simulacro, né, é correta. Gente, aqui tá. Ó, ela é correta e deve ser acatada. Ela é correta e deve ser acatada, pois ajuda a melhor compreender o universo simbólico e cultural dos nossos dias. Quando o autor fez isso, né, o que ele diz? Ele diz que ele concorda com essa análise aqui que os analistas fizeram. Então, por acaso, coincide essa tese, que é a distinção entre espetáculo e simulacro, né? Estaria se manifestando e se definindo pela proliferação abusiva das imagens, tá? Então, quer dizer, é isso aqui, é esse resumo que eu tenho que fazer, tá bom? Então, quer dizer, eu vi aqui que o cara concordou, então tá certo isso aqui. Até então eu não podia afirmar que aqui tinha tese que era de terceiros, ok? Mas, vocês vão ver que é tanto verdade, quando você, a qualquer prova de que você achou a tese, é você observar os argumentos. Perceba que aqui aparece o primeiro argumento, como quer, né? Aqui. Então, olha só. Tá vendo que ele vai falar de um teórico? Se ele falou de um teórico, é porque a tese está envolvendo um dos teóricos. Tá certo? O autor concordou com eles. Então, ele começa com o seu primeiro argumento. Tá? Aqui, ó. Como quer, ele fala pós-modernidade, sociedade de consumo. Qual foi a estratégia desenvolvimentista do texto? Saiu da tese, pegou um ele não falou que ia falar de analistas. Quando ele diz aqui, a distinção entre espetáculo e simulacro é correta, o que ele está fazendo aqui? Reafirmando a tese, né? No entanto, em mãos de teóricos modernos, tá vendo? Ele busca, olha o mecanismo de coesão. Esse texto é todo bem equilibrado, tá vendo? Ele fala aqui de um analista, aqui ele fala de outro analista. Aqui o argumento vai para a estratégia de exemplificação dos países avançados, né? Aí ele fala, ó, o jogo entre espetáculo e simulacro, tá vendo? Depois, citou países avançados, ele citou o Brasil, tá vendo? Se você fizer uma leitura do início dos parágrafos só, para tentar entender o mecanismo de coesão do texto, te ajuda pra caramba também a localizar o que você procura, tá? Mas enfim, vem cá, vamos pra mágica, né? Infere-se do texto que uma das características marcantes da pós-modernidade é a valorização do referente no contexto das representações do real. Gente, aqui não tem nenhuma linha e o cara ainda pediu inferência, ou seja, você ainda tem que deduzir isso ainda. Olha que maldade. Sabe o que você faz? Tem esse elemento aqui com hífen? Isso aqui é um elemento que sobressalta os olhos, ele é fácil de ser localizado. Porém, quando você vai procurar, aí você vai ver que sua caneta
Pós-modernidade, você achou aqui. Mas aí você achou aqui também, quando ele fala, né, do Jameson, achou aqui também, tá? Aí você achou aqui também, quer ver? Peraí, pós-modernidade, né? Que dureza, achou em vários lugares. O que você vai fazer? Colar com uma outra expressão que está aqui. Pós-modernidade, infere-se do texto que uma das características marcantes da pós-modernidade é a valorização do referente. Então, pega a palavra referente. Pega outro termo-chave. O que você vai fazer? Você vai com a sua caneta, rapidinho, passando a caneta e ver se você acha referente próximo de pós-modernidade, onde você vai achar. Tá vendo? Vê se você acha a palavra referente perto de pós-modernidade. Então, se você observar bem, ó, vamos ver, tem que estar em algum lugar desse aqui onde está pós-modernidade. Se você observar bem, olha aqui, né? Olha o que nós temos aqui. Olha só. Ele fala aqui, no entanto, bati o olho aqui e perdi. Aqui achei referente. O que eu faço? Aqui está a minha resposta, com certeza. Tá bom? Veja o que ele diz aqui, ó. Como quer Frederick Jameson, em pós-modernidade, sociedade de consumo, o campo da experiência do homem atual se circunscreve às paredes da caverna de Platão. Vejam que eu estou até lendo rápido, tá? O sujeito pós-moderno não fita diretamente com seus próprios olhos o mundo real à procura do referente. Ó, o sujeito pós-moderno não fita nada à procura do referente. Para ele permanece a concepção triádica, ok? No entanto, em lugar de se privilegiar o referente, quer dizer, ele não privilegia o referente, o sujeito pós-moderno, não valoriza o referente. Achei a resposta bem rapidinho, errada 1. Tá bom? Bom, errada número 1. Aí, como aqui não dá para resolver tudo, eu vou escolher outra aqui para mostrar mais um dado, tá? Eu vou pegar, por exemplo, o item 3, para mostrar uma coisa que está lá no resumo. Vocês vão ver que aqui no item 3 tem a conjunção uma vez que. Que conjunção é essa? Conjunção causal ou explicativa. Apareceu conjunção causal, você tem que ficar de olho. Porque o CESP cria coisas que não estão lá, ele cria relações que não existem, tá bom? Então, aqui que você tem o Brasil, não tem o Brasil com letra maiúscula? Em vez de ficar lendo o texto todo, você vai da passagem que você bateu o olho, tem o Brasil aqui, tá? Então, veja o que ele vai falar aqui, ó. O Brasil, segundo o autor do texto, é um dos países que poderá resolver. Olha o tempo verbal também, né? É um país que poderá resolver a oposição de espetáculo e simulacro. Uma vez que já tem a sua história. Vamos ver. Ele diz assim, no Brasil, primeiro que nem é o Brasil, está escrito no Brasil, já muda, tá? Porque lá o Brasil está como sujeito da ação, aqui está como adverbial, como circunstância, já é bem diferente. A disputa entre espetáculo e simulacro, entre modernidade cultural e sociedade de massa, já tem sua história. Diz uma vez que já tem. Diz que o Brasil poderá resolver, não. O que diz? Que essa disputa já tem sua história. Então não vai resolver, já está resolvido. Né? Já está sendo resolvido. Então não poderá resolver e não tem essa ideia de uma vez que ele vai resolver porque tem isso. Não, ele já tem sua história, essa questão. Então, item 3 está errado. E aqui, se isso aqui é sujeito, gente, lá está como circunstância sintática, né, que é junto de verbial, não faz o menor sentido, não é a mesma coisa mesmo. Então, por exemplo, fazendo essa prova, eu teria resolvido esse item muito rapidamente. Bom, eu vou pegar aqui na Q2, tá? Porque eu quero mostrar poema, então, para não ficar tão tarde. Na Q2, por exemplo, se eu pego o item C, deixa eu mostrar uma coisa que eu falei para vocês aqui. O que tem no item C? Ele diz assim, dados os sentidos do texto, o sentido de oni, a expressão onipresença da imagem deve ser interpretada no texto como a presença da imagem em todos os lugares. Bom, aqui ele pegou uma palavra e quer saber o sentido dela, mas ele foi no prefixo. Nesse caso é mais fácil, porque você olha o prefixo, se você souber, né, esses elementos, fica muito mais fácil para você. Mas questão de vocabulário, tem que tomar muito cuidado. Eu, não sabendo, deixaria em branco. Mesmo na dúvida, deixaria em branco. Aquilo que eu falei com vocês. Para evitar perder uma coisa que eu acertei, tá? Então, eu só quis mostrar isso que está certo, tranquilo? Só quis mostrar essa questão aí para vocês. E depois eu vou para a questão 4. Vamos lá?
Tá vendo o tal do paradoxo? Ele aparece muito nas provas do CACD. Então ele diz assim, ao mencionar que o produto querendo provoca toda uma melodia sem alvorecer em êxtase, faz duas coisas, ó, delírio fúnebre e alvorecer em êxtase. O narrador salienta as sensações paradoxais relacionadas à verdade. O fúnebre, a morte. O êxtase é a vida, né? Ou seja, tanto que ele diz relacionadas, ele não diz que é, relacionadas. Então é paradoxal porque o produto provoca essas duas sensações ao mesmo tempo, tá? Então, cuidado, que o paradoxo é aquela oposição impossível, ok? Deixa eu ver mais alguma coisa que eu queira falar aqui. Deixa eu pegar aqui no item. Deixa eu catar uma outra questão que eu quero falar mais uma coisa para vocês. Questão 8. Poema. Gente, como é que a gente lê poesia em prova de concurso público? Primeiro é o primeiro verso. O primeiro verso é a abertura do poema, é o que praticamente vai dizer muita coisa. Então, é quase a tese, só que para o poema a gente não usa essa expressão tese, mas você tem que entender o primeiro verso. Veja que ele vai dizer o quê? Sei que fazer o inconvexo aclara as loucuras. Fazer o inconvexo aclara as loucuras. Essas coisas, isso aqui é totalmente paradoxal, ó, fazer o inconvexo. Tá? Esse tipo de poesia moderna, vocês vão achar isso na prova de vocês, tá certo? Porque é um clássico, não é só poesia moderna e contemporânea, mas também os clássicos trabalham com muito paradoxo e é uma marca da prova do CACD a ideia do paradoxo. Então, separe o primeiro verso e separe o último. Geralmente o último verso é o que amarra todas as ideias que tem aqui. Ele funciona como uma síntese. Quando você estiver lendo o poema, você tem que prestar atenção nas passagens em que de fato você tem eu lírico, tá? Em que de fato você tem eu lírico. Por exemplo, o que é o eu lírico? É a primeira pessoa, tá, gente? Tá? É a primeira pessoa. Então, olha só. O que acontece? Quando se diz assim, no último verso do poema, as antíteses congraçam, resume o que a própria composição dos demais versos demonstra. Gente, verdade, sabe por quê? Quando ele diz que as antíteses congraçam, se você observar o poema é cheio de oposições. Sei que o fazer em convexo aclara loucuras, quer dizer, fazer em convexo aclara loucura, delírios verbais me terapeutam, quer dizer, o delírio serve como terapia, tá? Ok? Então eu volto aqui, só para explicar a vocês, ó. O primeiro verso, sempre que vocês forem ler poema, tem que marcar o primeiro verso e ficar de olho no último. Por quê? Ele diz ele diz qual é a poética que vai se seguir, tá? Quando ele fala, sei que fazer o inconvexo aclara loucuras. Então já sei que ele vai falar de um monte de coisa paradoxal só de olhar isso aqui. Vocês não, prestem atenção, vocês não são obrigados a entender o que o poeta quer dizer. Vocês têm que ter uma noção de sugestão. Poesia é sempre sugestão. Sei que o fazer em convexo aclara loucuras. Quando ele diz que o fazer em convexo aclara loucuras, o que está acontecendo? Eu sei que ele vai trabalhar com um monte de coisas sem nexo, tá? Na poesia, um monte de ideias sem nexo, um monte de ideias paradoxais. Tanto que ele segue, ó. Sou formada em desencontros. Olha o des aqui, né? Indicando retirada, não é? A sensatez, aquilo que é insensato, me absurda. Os delírios verbais, o delírio serve como terapia para ele. E ele pode dar alegria ao esgoto, quer dizer, só coisas absurdas, tá? Então ele diz, né? Depois ele termina, as antíteses congraçam, quer dizer, as coisas opostas é que geram graça, tá? É que geram bem, fazem bem. As coisas assim que são opostas. E se você observar, quando ele chega aqui no item 2, por exemplo, para a gente demonstrar, sobre estrutura textual, né, uma questão própria disso, ele diz assim, o último poema do verso, as antíteses congraçam, resume o que a própria composição dos demais versos demonstra. Verdade, gente. É sempre assim. O último verso, né, ele serve como uma conclusão concisa de tudo que foi, tudo que apareceu aqui. Tranquilo? Então, perfeito. Aqui está perfeito. Depois nós temos, eu vou pegar aqui no item 4, tá? O uso da função fática da linguagem na oração, palavra aceita tudo, ressalta o didatismo. Lembre-se de vincular a palavra fático a fato. O fato é a origem das coisas. E a origem das coisas, dentro da mitologia, dentro da linguagem, é o que? É divinal.
Então, o fático, né? O fático é oráculo na mitologia grega. Então, é a ligação que você faz com o divino, é a tentativa de estabelecer o canal, tá? Então, o fático é quando você tenta chamar o outro para o discurso. Você fala, ô fulano, essa chamadinha, o barulho do seu WhatsApp, alguma coisa, esse barulho do seu telefone, é função fática. É a tentativa de estabelecer o canal comunicativo. Então, o que você diz? Liga com a ideia de fato para você não errar. Palavra aceita tudo. Gente, um poema que lida com palavra, falando de palavra, qual é a função? Metalinguística. É a função que eu espero para vocês na prova do TPS. Função metalinguística. Você está vendo a palavra, o poema falar da palavra. Não quer dizer que ele vai explicar, mas basta que ele fale. Então perceba que, olha só, tudo depende do trecho que o CESP tirar. Questão 9. A questão 9 tem um item muito bom, tá? É aquilo que eu chamei a atenção de vocês que eu queria demonstrar. Ele diz aqui, item 1. Os segmentos, um automóvel impaciente buzinava, e entre os caminhões que pediam passagem, esses dois segmentos expressam a mesma figura de linguagem. Se você observar bem, isso aqui é um texto literário, Clarice Lispector, né? Então, quando a gente tem texto literário, algum tipo de metáfora vem. Quando ele diz o automóvel impaciente buzinava, o automóvel não buzina, quem buzina é a pessoa, né? Os caminhões não pedem para passar, quem pede para passar é a pessoa. Então, isso aqui é prosopopeia, é a tal da metáfora de atribuição. Eu vou mostrar mais um dado a vocês de outra prova. Vou pegar aqui, deixa eu ver, 2014. Sim, 2014, porque o poema é sempre mais difícil para que vocês possam interpretar. Então, vou ter que, de novo, compartilhar. Estão vendo esse aqui é um poema enorme, né? Do Mário de Andrade. É um poema que não é fácil para ler, para quem fica lendo palavras, você tem que ler a estrutura, tá? Então, o que você tem aqui, ó, Improviso do Mal da América. Preste atenção, você tem que separar o que é eu lírico e o que não é do eu lírico. Se no texto em prosa você vai lendo por parágrafos, você vai descobrir como cada parágrafo constrói a defesa, você tem que separar o que é eu lírico de outras imagens. Então você vai prestar atenção no seguinte, aqui se instaura o eu lírico, ó, me sinto branco, fatalizadamente um ser de mundos que nunca vi. Preocupe em deduzir isso não, tá? A pessoa se sente branca e pertence a mundos que nunca viu. Campeio o navio do Jucumã que mude direção das igaras fatigadas e faça tudo ir indo de rodada mansamente. Então, quer dizer, continua no eu lírico, ó, a primeira pessoa. Tá vendo? Esse verso aqui ainda tem eu lírico. Quando ele diz e faça tudo ir indo, aqui não tem eu lírico, ó, não tem. Se o Sérgio perguntar o eu lírico em faça tudo ir indo, tá errado, não tem eu lírico. É muito fácil, tá? Tem gente que fica tentando deduzir isso, não tá errado. Ao mesmo rolar de rio das inspirações das pesquisas, tem eu lírico aqui? Não. Lírico não tem, tá? Aqui tem, ó, não acho nada, quase nada. Olha que influência da linguagem coloquial do modelo popular, tá bom? Não acho nada, quase nada. Meus ouvidos vão escutar amorosa. Aqui tem eu lírico. Meus ouvidos vão escutar amorosos, outras vozes. Preste atenção que agora o poema mudou. Aqui estava só a personagem. De repente ela diz que os ouvidos dela vão escutar amorosos, outras vozes. Então, olha só, outras vozes, de outras falas, de raças, mais informações, mais postura. Isso aqui não tem eu lírico, é o outro que aparece no poema. Tem poema que é puro eu lírico, tem poema que é o eu lírico mais o outro. E tem poema que nem eu lírico tem. Tipo, João Cabral tem muitos poemas que ele não toca no eu lírico. Ele só observa as coisas do mundo, tá bom? Mas, por exemplo, Mário de Andrade, os modernistas na primeira fase, né? Da segunda, Carlos Drummond, são poetas que vão colocar sempre o seu eu em face do mundo. É o início do século XX, ou meados do século XX, período entre guerras. Então, é sempre o eu em face do mundo, tá? E de todos os efeitos que a guerra gerou. Então, curiosidade imperiosa do ser. Aqui, eu lírico. Lá fora, o corpo de São Paulo escorre vida no guampasso dos arranha-céus e dança na ambição compacta de luz de penetras. Veja que não tem eu lírico aqui. Ó, vão chegando italianos, vai chegando a falação barbuda de Unamuno,
Não tem eu lírico, ó. Não tem eu lírico. Aqui não tem eu lírico, tá? Perceberam? Então, só a gente observar. Na descrição de alguns hábitos dos estrangeiros que chegam a São Paulo, predomina a perspectiva da cultura brasileira. Se vocês observarem, na descrição de alguns hábitos. Então, você vai ver, você vai ler onde tem eu lírico? Não. Ele está falando da descrição dos hábitos dos estrangeiros que chegaram a São Paulo. Então, só você ver que São Paulo está aqui, não tá? Ó, lá fora o corpo de São Paulo escorre vida a algum passo da Arranha-Céus e dança na ambição com pátios lúvios penetras. Vão chegando italianos didáticos e nobres, vai chegando falação barbuda, emigrado para o quarto de hóspedes acolhedor da Sul-América, tal. Trazem vodka no sapicuá de veludo. Detestam caninha, detestam mandioca e pimenta. Quem detesta? Esses imigrantes, tá? Então, os estrangeiros, a perspectiva da descrição desses hábitos é feita dentro da cultura brasileira. Por quê? Porque quem está fazendo poesia é o eu lírico brasileiro, entre aspas. Entendeu? Então, a forma como ele enxerga o outro é dentro do campo de referência dele. É igual a gente... Eu falei isso no curso, né? Se a gente for tentar explicar um ET, a gente não sabe explicar o ET pelo que é o ET, a gente sabe explicar o ET pelas nossas referências. Se você vira um OVNI, você só sabe explicar dentro da sua referência verbal, tranquilo? Então, na descrição desses hábitos, predomina a perspectiva da cultura brasileira, assim, certinho. Isso também foi mais tranquilo, né? Item 2. No primeiro verso do excerto, o eu lírico associa a percepção do sentir-se branco ao pertencimento de realidades desconhecidas. Gente, como a poesia não fala as coisas ao pé da letra, o que acontece aqui? Você vai ter muita sugestão. Se ele falou o primeiro verso, então você vai ler o primeiro verso, ele percebe sentir-se branco e pertencer a realidades desconhecidas. Vem cá, ó. Me sinto branco, perfeito. Fatalizadamente um ser de mundos que eu nunca vi. Se ele nunca viu, mundos, realidades que ele nunca viu, desconhecidas. Fechou a questão, item 2 correta. Item 3. Nos versos de 1 a 9, expressam a inanição do eu lírico, do desejo de tudo e ir indo de rodada mansamente. Se você observar os versos de 1 a 9, tem eu lírico? Tem. Mas a passagem que ele diz ir e faça tudo ir indo de rodada mansamente, nessa passagem, nesse verso, você tem eu lírico? Não. Então a questão está errada. Aquilo não é o eu lírico, perceberam? Por exemplo, o item 1, todo mundo acerta. O item 2, muita gente acerta. O item 3, muita gente fica em dúvida. Fica muito em dúvida, porque nota assim que ir tudo de rodada mansamente, a pessoa liga com a expressão mansamente e pensa nessa ideia de inanição. Tá vendo? Mas não tem eu lírico. Esse é o grande segredo. As questões difíceis de poesia são aquelas perguntas para eu lírico onde não há eu lírico. Aí você já sabe, não tem eu lírico, tá errado. Item 4. A hostilidade do eu lírico com os números migrantes que chegou a São Paulo tem como contraponto a acolhida de todos eles no quarto de hóspedes. A hostilidade dele, vamos ver se tem hostilidade? Pega onde é que o eu lírico fala, ó. Me sinto branco, tal, campeio pela vida, não acho nada, quase nada, meus ouvidos vão escutar amorosos outras vozes. Tem que ler, gente, até o ponto final, tá? Ó, a gente não fica lendo verso isolado, não. Você tem que marcar o verso, sempre ler até o ponto final. Ó, meus ouvidos vão escutar amorosos outras vozes. Se o ouvido dele vai escutar amoroso essas outras vozes, ele não é hostil. Veja, olha o final do poema, não é a última, presta atenção, não é a última questão de interpretação. Fatalmente o CESP quer a parte onde se fecha o poema. Então, ó, home, sweet home, quer dizer que sejam felizes aqui. Tá? Então veja que a poesia fecha, tá bom? Então, perfeito. Tá? Tô quase terminando aqui. Eu vou para a questão 3, só para a gente fechar mesmo. Essa questão 3, deixa eu ver, questão 3, isso, item 3, isso. Vocês estão vendo aqui, olha só, com o emprego na linhagem cervantina, Ariano Suassuna explica um parâmetro por ele adotado para opinar sobre romances e escritores. Esse macete aqui, tá?
é o seguinte, quando ele fala linhagem cervantina, é a linhagem de Cervantes. Você fala no texto dele, ok. Cavaleiro da Trisfigura, né, Dom Quixote, quixotesco, Dom Quixote, Cavaleiro Manchego, Dom Quixote. Se vocês notarem que o examinador está enumerando itens extraídos de um texto, de poema, prosa, seja o que for, ele está mexendo com um assunto que se chama campo semântico. Campo semântico. Eu nunca vi o CESP dar errado uma questão de campo semântico. Por quê? O que é campo semântico? Se você está falando sobre... deixa eu me ver. Sobre economia, o que é o campo semântico de economia? Né? Taxa, juros, emprego, são palavras que fazem parte do assunto. É palavra-chave, tipo, como você faz monografia, aí você tem que colocar a palavra-chave, faz dissertação ou tese, tem palavra-chave que localiza aquele assunto. Se você está falando de literatura, palavra-chave de literatura, poema, personagem, entendeu? Então, quando cai questão de campo semântico, questão certa, tá? É lógico que você vai conferir, né? Mas naturalmente vai pensando assim, tá? Então ele fala assim, depende das ideias do texto, que a criação do slogan São Paulo, locomotiva puxando vagões, foi motivada pela atitude bairrista da intelectualidade paulista. Olha que coisa difícil de ler. Pelo amor de Deus, quando você chega aqui já tá louco, né? Vem cá, não tem uma coisa sobre aspas aqui? Lembra dos elementos que ressaltam os olhos, né? Os elementos que a gente procura mais rapidamente no texto? Você vai ao seu texto procurando essa expressão que está sob aspas. Aqui disputam, não, São Paulo, achei. Tá vendo o que eu achei aqui? O que eu vou fazer? Eu vou ler este período aqui, tá? E comparar com o que eu tenho lá embaixo. O que ele diz aqui? O que se fizesse naquele estado, apostava, se irradiaria como política e como orientação pelo país. Uma reedição por via da cultura do velho slogan, São Paulo, locomotiva puxando vagões. Quer dizer, o que se fizesse naquele estado, apostava se irradiaria como política e como orientação pelo país. Uma reedição por via da cultura do velho as ideias do texto, que a criação do slogan, criação é muito diferente de reedição, errada, tá? Já está resolvido. Então, gente, deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui para fechar mesmo. Alguma coisa deixada para trás para eu demonstrar. É porque muita coisa se repete em diferentes questões. Estão vendo que eu estou pulando aqui várias coisas, primeiro que o tempo realmente não dá, né? Mas muita coisa se repete. Por exemplo, aqui. Fialho de Almeida e Ramalho Ortigão. Tá vendo que são dois nomes próprios? Isso aqui é fácil de você localizar no texto, tá? Eles são dois grandes críticos que não demonstram nem complacência nem conservadorismo. Então, quer dizer, eu vou Fialho de Almeida e Ramalho Ortigão. José Lins do Rego, um ensaio dedicado a Fialho de Almeida. Aqui está Fialho de Almeida. Cadê Ramalho Ortigão? Aqui está Ramalho. Não tem. Percebam que a gente não tem nenhuma passagem que os dois estão juntos. Só eu estou olhando, não estou lendo, nem sei o que esse texto fala direito, para falar a verdade. Tá vendo que um tá bem separado do outro? Um tá com José Lins e o outro tá com essa. Gente, tá errado, sabe por quê? Porque a interpretação do CESP é coesa. Onde você acha um elemento, você acha outro. Perceba que ele colocou um E no meio dos dois. Se ele tivesse feito uma interpretação para Fialho de Almeida e outra interpretação para Ramalho Ortigão, ok. Mas está errado. E você pode conferir os assuntos, que um desses assuntos aqui, só pode pertencer a um dos dois, e não aos dois ao mesmo tempo, tá? Então aqui eu estou só acelerando por causa do tempo, mas só para você saber dessa dica. Juntou duas coisas, estão distantes, você vai pensando assim, tá errado, tá? Vai pensando assim, te ajuda. Item 3, deixa eu ver. Depreende-se do texto. Deixa eu ver. Deixa eu ver se esse item 3 eu faço, se ele está repetitivo. Que essa agiu radicalmente, e o francesismo, nenhum dos dois, opinião, demonstrou-se inflexivelmente. Aqui são os advérbios, radicalmente, inflexivelmente, telúrico. Só você conferir no texto, tá certo? Para que você possa bater, você vai ver que pode ter erro ou não, tá? Normalmente tem erro, tá? Quando tem os chamados advérbios de modo, não vai dar para eu mostrar, porque o tempo está exaurindo, normalmente tem erro, tá bom? Só você ficar de olho nisso aqui, apareceu grifa, que você precisa observar, tá?
Bom, e deixa-me chamar a atenção para outra coisa. Gente, qualquer coisa que vocês tirarem do texto, por mais repetitivo que isso esteja no texto, se você tiver assim, não, 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 ele não quis sair. Aí o CESP fala assim para você, podemos retirar um desses não sem causar prejuízo para o sentido do texto. Errado. Qualquer retirada que você faz do texto, você gera prejuízo semântico. Por quê? Ou você empobrece a ênfase, tá certo? Ou você vai causar algum tipo de desestrutura na argumentação do texto, tá? Então, tudo que você retirar do texto altera o sentido. Pode não prejudicar a gramática, mas altera o sentido. Por outro lado, tudo que você inserir no texto, também altera o sentido. Se você inserir uma coisa que não tinha no texto, altera. Se você tirar e inserir, altera o sentido. E se você trocar? Aí depende. Tá bom? Entenderam? A troca pode ou não alterar o texto, mas a inserção e a retirada sempre alteram. Ok? Gente, não dá pra gente prolongar mais, porque a gente passou do... A nossa programação era meia horinha para cada professor, mas vocês viram que os professores resolveram dar aulas para vocês de fato, né? Quiseram dar essa contribuição. A gente sabe que para muitos de vocês o CACD é um sonho, né? A diplomacia é um sonho, e eles simplesmente se doaram, assim, bastante, o máximo que puderam, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a presença dos que ficaram conosco. Quer ver, ó? 30 vagas, né? Hoje tem 4 sobrando, entendeu? Mas ficaram conosco. E a gente vai puxar a lista, conforme eu falei com vocês, né? Acabou o TPS, façam o TPS tranquilamente. Lá para segunda-feira, segunda, terça-feira, o CETP solta o gabarito, vocês podem nos mandar o e-mail, tá? A gente confere se o nome estiver na lista, não é só de quem se inscreveu, é quem assistiu, tá bom? Se o nome estiver na lista, pode vir que vai fazer conosco gratuitamente a segunda fase, tá bom? Vem que a segunda fase é caríssimo, por aí tem acho de R$ 1.000, R$ 1.500, uma coisa assim, tá? A gente vai dar essa força para vocês nesse sentido, porque a gente quer vender uma confiança, a gente está começando, na verdade, CSCD agora, mas o ponto tem uma tradição de provas, de resolução de provas de muitos anos. E a gente observava, assim, que, não, quando a gente foi começar o CACD, pra gente era muito fácil bater essas provas do CESP, e continua sendo fácil. É isso que vocês viram aqui. Tranquilo? Espero ter ajudado bastante. Agradeço os professores que estiveram conosco, tá? Que deram essa força e a presença de vocês, principalmente nos prestigiando na sexta-feira, 11 horas da noite. É só para quem quer ser diplomata mesmo, tá? E se passarem, né, procurem a gente. Ó, poxa, passei, a dica realmente valeu, para a gente ter um feedback daquilo que realmente funcionou ou não. Se não funcionar também, procurem do mesmo jeito, tá? E em outubro a gente começa o nosso ciclo de estudos, que é um ciclo que inclui simulados e orientação de estudo. Não é para você ficar lendo livros, assim, não. A gente vai ter dado uma orientação bem, bem focada mesmo, para quebrar essa ideia comercial de coisa longa. O bom do ciclo, você gostou, você paga o segundo ciclo. Você sentiu que não precisa do primeiro, você pula esse, tá bom? Então os ciclos vão ter lá os temas separados. A gente vai trabalhar 2 disciplinas por ciclo. A primeira começa com português. O português é gratuito para vocês que ficaram conosco aqui. É só vocês nos procurarem, tá bom? Gente, beijo grande. Bom fim de para vocês. Ótima prova, sucesso no concurso. João, que é o nosso apoio, brigadão. Gente, obrigada.